Bom, começar aqui a apresentação, né? Falar um pouco aí de como você escalar aplicações Java, ok? Utilizando aí algumas soluções, dando um foco aí com bancos de dados de memória, em Memory Data Grids, ok? Eu sou arquiteto de software, trabalho para Octo, sou instrutor da Global Code também, né? Dou aula aqui na Academia Agile, Academia do Arquiteto, também sou professor de pós-graduação também da FIAP, e estou escrevendo um livro, creio que vai ser até o final do ano, para a Pact Publishing, sobre In-Memory Data Grids, né? Um livro sobre Infinispan, né? Que é o guia completo, né? Um guia de referência. Bom, antes de entrar em questões de escalabilidade relacionado a aplicações aplicado em Java, falar um pouco aí do escalabilidade one-on-one. Primeiro, né? Qual que é a diferença entre performance e escalabilidade? Né? Ainda hoje, as pessoas ainda têm um pouco de dúvida, ainda acabam confundindo um pouco os conceitos, né? Na dúvida, né? Aliens. Bom, performance. Primeiro, requisito de performance é um requisito não funcional, né? Na verdade, ele é mais um indicador de satisfação do usuário, né? Que indica o tempo de resposta do sistema em frente a ações aí, específicas, aí, dado o intervalo de tempo. Né? Então, aí nós estamos falando especificamente da experiência do usuário. Né? Aquela situação que o cara clica no botão e tem que ficar esperando, e a aplicação no retorno vai dando aquele desespero e começa a fazer vários submits, e daí quer dizer que a sua aplicação não está tendo uma performance tão boa. Escalabilidade, por outro lado, é a habilidade, né, relacionado, ele também é um requisito relacionado à qualidade de serviço, né, não funcional, que é o quanto que eu, aumentando a carga do meu sistema, ele consegue prover ainda uma qualidade na resposta boa, né, sem alterar também o sistema em si. Então, quer dizer, o meu sistema, na maneira como ele funciona, provendo acesso para um usuário, né, o meu usuário ele vai ter uma experiência naquele acesso, ele tem que ser a mesma para 100, para 1000, para 2000. E conforme os recursos do sistema, da minha infraestrutura, aí eu vou chegando nos meus limites. Aí eu tenho que pensar e montar uma arquitetura mais voltada à escalabilidade. Né? Então, hoje em dia, o arquiteto, né, dependendo dependendo do projeto, novos produtos, muita gente acaba não pensando em criar um design voltado para a escalabilidade. E pode ter grandes problemas no futuro. Okay? Então, uma das primeiras ações que um arquiteto poderia estar tomando para começar a pensar num design voltado à escalabilidade é só separar as responsabilidades. Né? Então, nós podemos separar as responsabilidades dentro da aplicação em camadas, em layers. Né? Eu vou separar o que é camada de acesso a dados, né? Regras de negócio, camada de apresentação, ok? E também, conforme eu começo a ter também, aumentar o uso do meu sistema, da minha aplicação, da minha arquitetura, eu posso estar separando os componentes, né, em tiers diferentes, né, em camadas físicas diferentes, até que você possa medir melhor a sua aplicação. Né? Se você começa com uma aplicação pequena e sua aplicação está rodando numa única máquina, naquela máquina está instalado o servidor de banco de dados, está instalado o seu servidor de aplicações, seu web server, seu Tomcat, conforme você começa a ter problemas relacionados à escalabilidade, fica um pouco difícil você medir, ok, onde que eu tenho que mexer, onde que é o gargalo da minha aplicação. Né? Então, no primeiro momento, fica fácil ali você só separar ali essas responsabilidades em
ambientes separados ali, ambiente, banco de dados e aplicação web. Né? E você tem duas maneiras de fazer isso, para escalar a sua aplicação quando nós falamos em termos de infraestrutura. Ok? Começar falando um pouco de infraestrutura. A gente pode escalonar isso de maneira vertical ou horizontal. A mais simples, fácil, é vertical. Porque eu tenho um poder de processamento na infraestrutura, então eu vou aumentar esse poder de processamento, né? Colocando mais hardware, colocando mais disco, colocando mais memória RAM, colocando mais CPU, fazendo um upgrade no meu servidor. Mas até isso também eu posso fazer no mesmo ambiente até um determinado ponto. Passou desse determinado ponto, aí eu tenho que pensar em escalar isso de maneira horizontal, ou seja, colocar mais servidores, né, para estar balanceando essa carga aí entre os servidores, né, que seria ali já essa imagem aqui. Né, eu tenho um ambiente aqui onde já está separado as responsabilidades em ambientes únicos, né, por ambiente ali, o application server, um web server, um Apache, por exemplo, um banco de dados, e aí eu posso estar escalando ali só os servidores de aplicação, servidores web, dependendo da necessidade. Né? E aí entra a questão que, provavelmente, hoje em dia tem uma outra questão que, quando nós começamos a falar de arquitetura voltada para a aplicação, o ideal é que a gente não tenha, o máximo possível, consiga ter um sistema que seja stateless, né? que não mantenha estado, por conta da questão do banco de dados. Né? Nós vimos ali, né, que a gente acabou escalando ali a aplicação, só que a questão do banco, né, o banco eu tenho que garantir transação. E eu tenho algumas estratégias também específicas para escalar também banco de dados. Uma das mais conhecidas, eu vou apresentar algumas também, que eu fazer eu escalo bancos de dados e aí eu tenho que pensar, ok, banco de dados tem transação, tem que fazer controle transacional. Né? Então, como que eu posso fazer isso sem onerar a experiência do usuário, né? E garantir a consistência das informações? Então, uma primeira abordagem seria ali uma replicação master-slave. Né? O que seria a replicação master-slave? Eu separo um servidor, um dos nós, que a gente chama de mestre, que ele vai receber somente operações de escrita. Ok? E esse servidor master ele é responsável por replicar as informações para outros servidores ali que a gente chama de slave. Então, na visão da aplicação, eu poderia estar separando, não sei se vocês já ouviram falar, tem um pattern de arquitetura chamado CQRS, Command Query, separação das responsabilidades de comandos e queries, leituras. Então, nesse momento aqui, né, eu posso estar na visão mais baixo nível, banco de dados, está direcionando os meus serviços que escrevem no banco de dados ou qualquer storage para um servidor, que a gente chama de master, e esse servidor eu vou ter que ter um mecanismo que ele vai poder replicar. É lógico que MySQL, né, Postgres também, o Oracle, eu vou falar até um pouco também do Oracle, eles já vêm com essas funcionalidades. Né? E a ideia é que toda a operação de leitura eu direcione para os meus servidores escravos, né? De forma que a informação aqui, se cair um dos servidores a slave, eu posso estar direcionando aí com load balance o acesso a qualquer um dos outros nós. Uma outra abordagem também, mais voltado também para a alta disponibilidade dos dados, seria a abordagem ativa-passiva. Né? E aí eu já estou garantindo o quê? Failover aí. Eu tenho um servidor de aplicação, naquela visão, e aí eu faço uma operação de escrita para o servidor 1, ele vai fazer a replicação para o outro servidor. Né? E aí, naquele caso, para garantir failover, se caiu o meu servidor 1, onde eu estou direcionando, ele automaticamente tem que direcionar a escrita para o servidor 2 ali. Só que aí tem um macete, porque se você configura o seu servidor, por exemplo, falando de MySQL, eu tenho um servidor que ele é
configurado para escrita, operações de escrita, ele é master e cai o meu nó master, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que pegar um servidor slave e promover ele como master, né? E direcionar minha aplicação para as operações de escrita para aquele servidor. Né? Então, uma abordagem que você poderia fazer, isso é mais voltado para a infraestrutura, né? Disponibilizar, por exemplo, um site backup e estar direcionando essas operações de escrita para um outro servidor. Uma outra abordagem é database clustering, né? Que é uma arquitetura também conhecida como shared everything, ou seja, eu vou compartilhar tudo, né? Os recursos das minhas máquinas. Essa é uma arquitetura, por exemplo, do Oracle Hack, né? Que acaba utilizando. Você tem vários nós, né? E esses nós eles compartilham memória, CPU, né? E tem ali um disco, ali, um shared device, para compartilhar dados ali de sessão, dados em comum. E aí uma outra abordagem muito utilizada pelo Facebook, pelos gigantes da web, né, que também se popularizou com as soluções de NoSQL, foi a questão do shard de banco de dados. Né? É uma outra maneira de eu escalar os dados da minha aplicação, só que aí ele é uma outra arquitetura, que é o shared nothing. Né? Eu tenho ali um exemplo, ali o primeiro eu tenho aqui o banco de dados, né, vamos dizer tradicional, um esquema, aqui a tabela aqui com os registros, eu tenho duas maneiras de particionar os dados. Né? Em Oracle a gente fala particionar, mas o shard, na verdade, é eu criar pequenos conjuntos de informação, né? E distribuir isso através dos nós. Né? Então eu poderia estar fazendo esse particionamento de duas maneiras também, maneira vertical e maneira horizontal. Essa primeira maneira aqui, vertical, eu estou pegando a informação, né, e estou quebrando uma grande tabela. Né? Às vezes eu posso ter ali uma tabela com 100 colunas, né, dependendo, se você não dimensionou, não normalizou direito o banco de dados, você pode, com sistemas legados, facilmente chegar em grandes volumes na sua tabela, e daí a ideia é você particionar, né, criando como, internamente, é como se eu dividisse a tabela no meio, por colunas, e tivesse duas tabelas, igual estou mostrando aqui nesse exemplo. Agora, particionamento horizontal, que é os grandes players da web fazem, eu pego ali informação e quebro essa informação, a estrutura das tabelas eu mantenho a mesma. Mas aqui, no caso, eu tenho 4 registros. Aqui, no caso, eu quebrei 2 registros e todos os seus relacionamentos, né, eu particionei de maneira horizontal. E isso aqui são shards diferentes. Aí, nesse exemplo de baixo, eu tenho 2 shards. Okay? E aí, uma última visão, uma comparação aí da abordagem, que eu posso estar compartilhando tudo ou não compartilhando nada. Né? Essa visão aqui, Shared Everything, que é mais voltado para a arquitetura do Oracle, onde eu tenho as instâncias e eu vou compartilhar memória, dados, processos, ok? E ali, no Shared Nothing, eu tenho que ter um coordenador, ok? Que direcione ali para qual instância está a minha informação. Se eu estou dividindo em shards, eles vão estar em máquinas, em nós diferentes, eu tenho que ter um mecanismo que controle isso. Né? Tem um framework open source, aí, o Hibernate Shards, que ele faz um mapeamento, né, da estrutura em shards também para facilitar esse trabalho. Bom, é um pouco complexo, né, a gente começar a pensar, fazer, e é um trabalho mais voltado para banco de dados. Mas o que isso tem a ver? Né? Ok, nós falamos de maneiras de escalar a aplicação, vertical, horizontal, e algumas técnicas para você escalar o banco de dados. Né? Agora, entrar um pouco mais na teoria, falar um pouco de teoria macap e base. Né? Hoje em dia, eu tenho um banco de dados, eu preciso garantir a consistência dos dados. O que nós temos? Nós temos JTA em Java, que vai abstrair ali uma transação, por exemplo, se você estiver fazendo com banco de dados. A maioria dos bancos de dados são ACID. Né? Ou seja, o que é o ACID? Ele garante que as transações são atômicas, os dados são consistentes, que eu vou estar isolando aquela operação, aquela transação, e durabilidade. Né? Então, aqui, mais ou menos aqui um esquema como que funciona, eu teria, se eu tenho um ambiente, eu tenho que fazer uma transação distribuída, né? Onde parte da minha informação
está envolvendo diferentes nós. Então, um cliente ele faz uma requisição, vamos dizer, para um coordenador, ele não está vendo aquele coordenador, quem controla isso é o JTA. E aí ele vai envolver ali os outros participantes, e primeiro ele manda, ó, essa informação, eu estou reservando ela, tem que fazer um lock ali interno, preparar para um commit. E aí, depois que todos os participantes confirmaram a transação, aí eu efetivo com o meu commit. Né? Isso é o ACID. Né? Eu tenho que garantir a consistência das informações. E aí, no ano 2000, né, o doutor Eric Brewer, na sua tese de doutorado, ele falou do teorema CAP, que depois, em 2002, lá na MIT, esses dois aí, cientistas, né, Seth Gilbert e Nancy Lynch, eles provaram esse teorema como verdadeiro, fizeram uma POC em cima disso. Né, que, na verdade, o teorema fala o seguinte, né, ele descreve estratégias diferentes para eu distribuir a lógica da aplicação pela rede. Né, e que existe, na verdade, isso é um trade-off entre essas três variáveis aí, né, que é consistência, disponibilidade e tolerância à participação. Partição. Onde eu só consigo garantir duas dessas estratégias. Hoje em dia tem o pessoal falando, ó, tem um novo conceito de New SQL, New SQL, que os caras falam assim, ó, nós provamos, nós vamos contra a matemática e nós garantimos as três. Né? Eu não posso falar muito porque eu não conheço. Né? VoltDB, são soluções de New SQL. Mas, por exemplo, bancos de dados de NoSQL, como o Mongo, ele garante o quê? Consistência e a partição dos dados. Né? E Cassandra, ele vai garantir a tolerância à partição e disponibilidade. E nele aqui se enquadra aqui o InfiniSpan, que é uma solução de in-memory data grids. Okay? Um outro conceito, né, que é um conceito que os grandes players, quando a gente começa a entrar no mundo de Big Data, as pessoas começaram a se perguntar, será que a consistência da informação ela é tão necessária assim? É o mais importante? Porque você imagina no mundo petabytes de informação, onde eu tenho uma transação que eu tenho que alterar grande volume de informação, qual que é o custo de eu garantir a consistência da informação? E aí a gente começou a falar, essas soluções de NoSQL começaram a falar, não, é mais importante eu garantir o base, né, que é um outro acrônimo também, para disponibilidade básica, né, basicamente disponível, por um estado soft e consistência eventual. Né? Então, tem um paper bem interessante do CTO da Amazon sobre consistência eventual, muito interessante, que diz o seguinte, ó, é importante que eu tenho que atualizar um grande volume de dados em vários nós. Mas pode ser que no momento que eu estou efetivando uma transação, por exemplo, se você em algum momento, em algum das dezenas de nós, você for buscar aquela informação, talvez aquela informação não esteja consistente com a informação que eu acabei de alterar. Porque daí depende, né? Daí o arquiteto ele tem que ter o quê? A visão do negócio, quanto que é importante eu garantir ou não a consistência. Inclusive para você tomar a decisão se você vai utilizar uma solução NoSQL, ok? Ou um banco de dados tradicional, tem que levar essas considerações, que é a consistência do dado. Né? Então eu garanto, ok, ó, eu vou atualizar a informação em todos os nós, mas eu não vou garantir que vai ser nesse exato momento. Né? Então eu coloquei aqui também um comparativo. Né? O base ele vai um pouco na outra mão, né? Vai na contramão. Enquanto que eu falo de transação distribuída two-phase commit, que hoje ainda continua sendo o padrão, em base eu vou lá, atualizo e eu vou ter algum momento que eu vou fazer uma reconciliação e vou atualizar todas essas informações aí de maneira assíncrona. Ok? Bom, esses aí são conceitos também. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui rapidamente um case, né,
do Ticket Monster. Tem uma aplicação da JBoss, eles lançaram o JDF, que eles chamam de JBoss Developer Framework. Eu recomendo fortemente. É um hub com vários artigos, documentação sobre as tecnologias da JBoss, onde eles disponibilizam vários materiais ali sobre como utilizar e também exemplos de uso de código. E eles disponibilizaram, eles criaram uma solução chamada Ticket Monster, que é um site, né, de compra e venda de tickets de show, ok? Que é esse carinha aqui, ó, a carinha dele aqui. Então ele tem até o acesso via OpenShift, né, que é uma solução PaaS aí também da JBoss, e aí é uma aplicação que você pode baixar o código-fonte lá, fazer um fork lá no GitHub, que tem uso ali de várias tecnologias, ali com Java 6, GWT, CDI, Infinispan também, JPA2 e assim por diante. E a aplicação dele, no primeiro momento, na primeira versão, foi mais ou menos isso aqui. Ele tem lá, é separado o Ticket Monster lá na interface principal, ok? Feito com HTML5, JavaScript, né? Uma visão também para mobile com jQuery e uma visão ali da administração, né? Para você cadastrar lá os CRUDs lá do sistema, que ele foi construído com JBoss Forge também, uma aplicação bem interessante também, parecido com Spring Boot para você construir aplicações rápidas também. E no lado da camada de negócio, tem os serviços REST, ok? Como EJBs ali, EJBs 3.1. Com o JPA acessando diretamente o banco de dados. Vamos dizer aqui, ok, eu tenho uma aplicação, eu estou mostrando isso aqui para uma arquitetura tradicional web, ok? Eu tenho ali as diferentes camadas, ok? Serviços REST, Web Services, que utilizam ali JPA para acessar o banco de dados. Vamos dizer que eu adiciono novos requisitos na jogada. Vamos dizer que esse site aqui começa a fazer muito sucesso. E aí eu tenho que colocar mais alguns requisitos relacionados à performance. Por exemplo, eu tenho que garantir a concorrência, né? Então vamos dizer que faz tanto sucesso que, dependendo do show, os tickets podem acabar em 5 minutos. Isso quer dizer que eu vou ter muita concorrência na informação. No momento que eu estou selecionando um lugar, uma cadeira, pode ser que outra pessoa esteja querendo também comprar aquele ticket. Muito volume também de informação, né? Posso estar vendendo aí milhares de tickets para diferentes shows, ok? E também locais diferentes. Eu posso estar vendendo tickets aqui para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Londres, Nova York e assim por diante. E aí eu posso estar baseado no que nós vimos. Eu preciso escalar minha aplicação. Eu posso estar escalando essa aplicação de maneira horizontal, só que aí vamos dizer que eu tenho um serviço, que é o serviço de locação de lugar. Eu quero comprar o lugar na primeira fileira e assim por diante. Né? Então, isso quer dizer o quê? Eu vou ter que trabalhar com a questão de sessão. Né? E a pergunta imagina com milhares de requisições, né, nesse ambiente, onde eu poderia estar armazenando os dados da sessão. Né? Qual que é o trade-off de eu estar armazenando isso na sessão? O Martin Fowler, naquele livro lá, um livro bem antigo dele, bem interessante, né, padrões aí para uma arquitetura corporativa, ele falou de alguns patterns para você lidar com dados de sessão. Então ele apresentou ali, ele documentou 3 patterns, né? Client Session State, Service Session State e Database Session State, né? E aí, ok, nessa situação específica, qual que eu tenho que utilizar? Né? Qual que é a melhor saída aí? Bom, primeiro, né, o Client Session State, eu não utilizo o servidor, obviamente, né, pelo próprio nome você pode deduzir. Então, eu vou ter que controlar a sessão na máquina do usuário. Então, eu estaria utilizando o quê? Cookies, né, sobrescrita de URL, para estar mantendo os dados aí da sessão. Okay? No case, nós não vamos utilizar esse cara aqui. A outra seria Server Session State, né? Que aí sim eu estaria utilizando mecanismos aí
de HTTP Session, para estar guardando os dados aí do usuário na seção aí da minha aplicação Java. Ok? Então, eu vou ter que pegar os dados da seção, serializar isso de alguma maneira e estar controlando isso aí server-side. Ok? Como que eu poderia estar fazendo isso, controle de seção? Né? Tem algumas técnicas também para ambientes aí de alta escalabilidade, para eu gerenciar esses dados de seção. Eu poderia estar aplicando stick sessions. Né? O que seria stick sessions? Eu garantir, né, eu ter uma sessão, um estado de conversação com um único servidor. Né? Então, quer dizer, eu iniciei uma sessão no cliente junto com o servidor, então o servidor ele vai controlar aquela sessão por todo o ciclo de vida até acabar aquela sessão para aquele usuário, no mesmo servidor. Né? Esse é o conceito de ela vai ficar dedicada ao servidor. Né? Em paralelo, os outros servidores não têm conhecimento sobre o estado daquela sessão. Né? Ou então, que um dos mais utilizados, é fazer a replicação de sessão também. E aí é um problema, né? Porque se dá para comprar um robô, se aprender com um robô. Pronto. Desculpa, pessoal, deve ter dado um... Né? Então, aí eu posso começar a ter alguns problemas. Replicar, caiu um nó, eu estou no meio de uma transação, comprei lá, estou com o meu carrinho de compra, cheio de coisa. Né? Stick Session, o que acontece? Ele é dedicado, caiu aquele servidor, o que acontece? Puta, ferrou. Com o sério risco de perder aquelas informações, meu usuário fica frustrado, vai embora, não acessa mais o meu site. Né? E o custo de eu manter replicação de sessão também é muito alto, nesse caso. Né? O terceiro pattern, ele é a mesma coisa, é o web session, né, na verdade, é o session state, server session state, mas eu vou estar armazenando no estado numa base de dados. Eu vou estar serializando e jogando isso para um servidor. Né? Para quê? Para garantir a integridade dos dados. Mas para eu garantir a integridade dos dados internamente, eu vou ter que usar um mecanismo de locking pessimista. Eu tenho dois mecanismos, pessimista e otimista. O que é o pessimista? Né? Eu acessei aquela informação. Durante todo o tempo que eu tiver com aquela informação, se alguém quiser acessar essa informação, não vai conseguir, porque ela está com lock. Okay? Um lock pessimista. Eu só vou liberar aquela informação depois que eu salvei ela no banco de dados e liberei aquela informação. Bom, ok, eu preciso escalar. Qual que seria uma outra... O que eu poderia utilizar aí, tirando esses três patterns? Né? Aí entraria aí uma boa solução, seria utilizar bancos de dados de memória. Né? Eu não sei porque eu coloquei essa foto, eu achei tão bonita essa foto. Né? Então vamos utilizar aí bancos de dados de memória. Eu tenho várias hoje soluções de bancos de dados de memória. Né? Eu tenho Oracle Currency, tenho Extreme Scale da IBM, que está dentro do WebSphere, Hazelcast, GridGain, InfiniSpan. Ok? Bom, como eu falei, né, como eu tenho trabalhado, já fiz alguns projetos com o InfiniSpan, estou escrevendo um livro sobre, então vou me basear no InfiniSpan. Ok? Mas primeiro, um pouquinho de conceito. Bancos de dados de memória. Então, qual que é o objetivo dele? É prover, né, um acesso aí de baixíssima latência, ok? Para as aplicações, né? E manter ali uma alta disponibilidade aí em alguma área da memória aí no meu servidor. Né? Então, eu tenho uma área da memória dentro do meu application server, né, como um cache, ok? Onde eu vou pegar os dados da memória em vez de ficar acessando o banco de dados. Né? Na verdade, esse conceito, ele é uma evolução do cache distribuído. Ok? E eu posso carregar terabytes de dados de memória. Eu carregando ele em terabytes de dados de memória, então ele tem que suportar, né, a maioria dessas soluções, ela suporta aí requisitos para o processamento aí de Big Data também. Né? Então tem funções aí de MapReduce, né? Então eu tenho terabytes de memória distribuída em vários nós, né? Então posso estar utilizando em frameworks aí de execução aí paralela. Ok? Então tem algumas características, né? Então, como eu falei, ele executa em cluster, ok? Também tem que fazer eviction. O que é o eviction? Né?
eu tenho um local da memória num servidor, ele tem um limite também, né, apesar dela ser volátil. Então, quer dizer, qual que é o mecanismo que eu vou colocar se... Imagina essa sala aqui, né, que é um local da memória, tem essas cadeiras. Está lotado, entrou mais alguém aqui. O que vai fazer? Não vai ter espaço. Então, tem que colocar mecanismos de eviction. O que vai dar lugar para essa pessoa sentar? Talvez a pessoa que esteja dormindo, ou a pessoa que já assistiu a palestra, né, então, eu coloco mecanismos de eviction. Né? Então, tem alguns algoritmos, né? Você pode fazer ali first in, first out, né? E assim por diante. Cache loader, eu posso estar persistindo os dados da memória para uma base de dados ou para um file store, serializando para um arquivo texto. Ele dá total suporte a JTE, compatibilidade aí com transação distribuída, e também te dá alguns modos ali de gerenciamento e monitoração para você ver como que tá esses dados de memória. Tem, inclusive, duas JSRs, que é a 107 e a 307, que voltado para isso. A 107 é uma JSR bem antiga, né? Ela é uma API temporária para caches temporários com Java, é uma API totalmente baseada em maps, ok? Demorou bastante aí para sair do papel, né, a última versão. O InfiniSpan implementa as duas, né? E aí essa 307 ela é nova, ela está bem no início ainda, que é justamente uma API para data grids aí, né, na plataforma Java. O Spec Leader é o Manik Surtani, que é o criador do InfiniSpan, ele te dá ali algumas features ali interessantes ali, né? Transporte síncrono, assíncrono. Quando eu falo transporte, tenho vários nós. Cada nó é uma instância do banco de dados de memória, do InfiniSpan. Então, como que ele vai fazer esse transporte internamente entre esses nós? De maneira síncrona ou assíncrona. Então, você controla isso também. Execução ali de código distribuído com MapReduce, APIs de agrupamento e uma API de consistência eventual. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter o mesmo poder que eu teria num banco de dados NoSQL, eu conseguiria garantir também com uma solução de Memories Data Grid. Então, eu posso estar utilizando, ir para o lado ali através de configurações, eu posso estar configurando ele lá no Teorema CAP, para garantir consistência ou não, dependendo da necessidade. Ok? E aí, como que foi querer essa arquitetura aqui com um cache, né, um cache distribuído com Memory Data Grids, ali eu utilizaria ali, né, junto ali, próximo aos meus serviços REST. Ok, mas que tipo de informação você, como arquiteto, colocaria dentro de um cache? Ok? O cache, na verdade, não cache, o grid de dados. Né, o grid de dados é um banco de dados de memória. Eu tenho que pensar nos dados que eu vou colocar. Se a gente for pensar numa visão de dados, a gente tem dois tipos de dados. Dados operacionais, né, que são aqueles dados dinâmicos, que está sendo alterado durante o tempo de sessão, ok? Pedido, carrinho de compras, ok? Informações ali que eu tenho alta concorrência, e eu tenho aquele dado que é um dado mais de domínio, né, dados de cadastro, né, que dificilmente mudam. Nesse exemplo aí do Ticketmonster, eventos, locais, shows, performances, no caso ali de dados operacionais, assentos, né? Locação de assentos. Ok, então que tipo de informação vocês acham que a gente poderia colocar dentro do In-Memory Data Grid? Locação de assentos, né? Na verdade, eu poderia até colocar os dois, dependendo, né? Teve uma solução, teve um case bem interessante em telecom, que a gente utilizou um In-Memory Data Grids. Eu tinha um grande processo, uma solução de URA, né? Então, o que acontece? Eu tenho solução de URA com VXML, com vocalização de XML. Quando você digitava lá no autoatendimento, caía na URA. O cara falava, ó, DISC 1 para isso, DISC 2 para aquilo outro. Então, a aplicação era um application server da Huawei, de altíssimo desempenho, né? Que toda hora tinha que ir para cada um desses scripts, tinha que ler um arquivo texto, XML, que é o XML, colocar na memória e passar para a aplicação ler aquilo. Então, eu tinha uma latência muito pesada em cima do servidor, que era muitas ligações, né? Então, para diminuir, né,
esse processamento, a gente pegou todos esses scripts, transformamos em objetos Java e colocamos na memória. Então, a aplicação, né, caiu uma aplicação que caía lá para pegava a informação da pessoa que está telefonando, né, fazendo um autoatendimento, através do número do telefone. A gente ia numa base de conhecimento, pegava todos os dados daquele usuário, isso era numa base de dados relacional, com Oracle, daí passava por inferência e falava qual que era o melhor atendimento para aquele cara. E aquele melhor atendimento eu tinha que ir lá pegar o quê? É o script XPTO. Só que em vez de eu ir lá pegar o script XPTO e ler o arquivo texto, ele já estava na memória, no banco de dados de grid. Então, melhorou muito a questão da performance. Então, você poderia também estar utilizando, dependendo da situação. No caso aqui do Ticket Monster, ele foi para fazer a alocação de assentos, porque eu também consigo ter um controle transacional em cima desses dados com InfiniSpan, como nós vimos lá, ok? Com JTA. Então, eu teria dois modos de utilizar um cache, né? um data grid, né? Uma versão embedded, okay? Que ela vai estar junto com a sua aplicação, e ela trabalha muito como, na verdade, o data grid ele atuou como uma rede P2P, peer-to-peer. Então, conforme eu vou subindo nós dentro de uma LAN, então, eles vão se autodescobrindo os nós e formam um grid, que é um mar de memória. Ok? E aí eu tenho uma visão aí do que seria isso, né? Eu teria aqui a visão embedded, eu teria aqui nesse exemplo aqui 2 application servers, a aplicação rodando aqui. Ok? E aí eu tenho aí 2 instâncias em JVMs diferentes que estão aí distribuindo dados entre si. Então, em cluster. Ou eu tenho uma outra opção também, que é a opção Client Server Mode. Vamos dizer que você precisa acessar um grid, só que a sua aplicação não é Java, é C++, é Ruby, ok? É Python, é .NET. Então, eu teria que disponibilizar um server módulo, né? Um módulo de servidor. E daí eu tenho ali várias opções, né? Eu poderia ter um módulo REST, que vai disponibilizar uma interface REST de acesso aos dados do grid, Memcached, Hot Rod, WebSocket. Então, tem várias opções aí de módulos também. Então, eu teria aqui minha aplicação client, que não roda em JVM, e faria o acesso aí no módulo, né? Numa visão aí de client-server. E uma funcionalidade interessante também é que eu consigo nomear os meus caches também. Eu consigo ter caches específicos e acessar isso. É que foi muito pequeno o código aqui, né? Não dá para enxergar direito. Mas a ideia é que eu tenho áreas de memória nomeadas, né? Então, eu vou acessar, eu posso... Isso me garante o quê? Garante multitenancy, multitenacidade. Se eu preciso ter uma aplicação SaaS, por exemplo, onde eu vou ter distintos usuários, eu posso estar subindo um cache nomeado para cada usuário. Isso me garante multitenancy, ok? E aí eu tenho áreas de memória ali separadas. E a interface dele é muito simples. Você vai usar um map, ok? Você vai estar acessando ali um hash map. É get, put, né? Chave-valor, ok? E aí tem um exemplo de código, né? Ele usa uma API Fluent para criar as configurações, os caches, né? Que é um builder, né? Então, eu configuro todo o meu cache aqui. Eu tenho várias informações aí nesse cache. Eu tenho ali um cache global, okay? Que eu posso estar... Se eu tenho vários caches nomeados, eu quero estar compartilhando algumas características default entre si. E ali... Na configuração ali, eu estou definindo ali que meu cache ali, no caso, vai ser local. Estou ligando ali estatísticas de JMX, ok? Se eu tiver algum módulo de monitoração, né? Transação, modo de transação. Olha lá, lock pessimista também. Ligando eviction, nível de isolação, máximo de entradas 4 de cada vez. Ali, a estratégia... eu posso estar definindo qual que é o algoritmo que eu vou estar colocando, como que eu vou fazer a passivação. No caso de passivação, ok, o meu dado está na memória. Se cair meu servidor, aqueles dados, a memória é volátil, ele vai para onde? Né? Então, eu posso estar passivando essas informações para um banco de dados, para um arquivo texto também. Okay? E aqui, nesse caso, a gente está usando aqui um File Cache Store. E ali eu estou colocando ali um caminho ali onde que ele tem que gerar esses arquivos, aí, texto, aí, com esses dados do cache de maneira serializada. E aí eu construo o cache e retorno ele. Ok? Bom, quantos minutos a gente tem? Tem mais? Ok.
Eu tenho aí umas estratégias, né? Algumas arquiteturas que eu posso estar utilizando que você como arquiteto, você tem que levar em consideração, né? Você pode estar utilizando o Infinispan ou qualquer solução de data grid, uma solução mais simples. É a solução aí usando o local cache, né? Que é o cache tradicional, né? Então, só que, como ele é local, apenas a instância que você está executando ele vai ficar ativo. Isso quer dizer que, numa LAN, se eu subir um outro nó com outro cache, eles não vão se autodescobrirem, ok? Eles não vão formar um grid. E aí é o cache local. Aí o segundo já é um modo mais interessante, que é o modo de replicação, né? O modo de replicação ele é um modo de replicação full. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho três instâncias, tenho três instâncias nós diferentes do meu grid. Se eu tenho 1 milhão de objetos dentro do primeiro grid, isso quer dizer que esse 1 milhão de objetos vão estar replicados nos 3 nós. Isso é um pouco ruim, isso não é bom muito para escalabilidade, vocês já devem ter imaginado, né? Que adianta ter um puta de um grid, de um cluster de 100, 10, 30 máquinas, né? Sendo que todas as informações vão estar replicadas em todas elas. Então, você pode ter um problema aí em questão de escalabilidade, né? Esse é o modo mais fácil de configurar. Aliás, todos os modos são fáceis de configurar. Você pode estar fazendo uma configuração com Infinispan programática, igual aquele exemplo que eu mostrei, ou declarativo usando um XML. Okay? Eu tenho um outro modo, que é o modo de invalidação também. Okay? Eu tenho conjuntos ali de caches que formam um cluster, e ali, nesse caso, para diminuir também a questão da latência, né? Eu posso ter esse problema, né? Se eu falei que eu estou replicando a informação. Imagina se eu coloco a transação como síncrona para um usuário e eu tenho que esperar aquela informação ser replicada para todos os nós, né? Então, uma maneira, se eu preciso ter um alto tempo de resposta, eu posso estar usando de invalidação, né? Então, a cada alteração, por exemplo, nesse exemplo aqui, esse camarada aqui ele alterou esse objeto aqui nesse aqui eu tenho 4 nós aqui, ok? 4 instâncias aqui do Infinispan em JVMs diferentes. Esse cara aqui foi atualizado e aí ele manda um broadcast na rede e fala assim, ó, invalida o objeto da chave K2, por exemplo. E daí, se alguma outra pessoa tentar acionar um daqueles objetos que estão inválidos, e daí, sob demanda, a instância vai pegar onde está a informação boa. Okay? Eu posso... e um outro modo também é o modo de distribuição, que eu considero como um melhor modo. Por quê? O de replicação ele vai tudo. O de distribuição não. Eu posso distribuir os meus dados de cache de maneira uniforme, né? Então eu posso ter 3 elementos aqui, e não são os mesmos elementos que vão estar no outro cache, né? Então o mesmo, né, nesse exemplo aqui, eu tenho... fiz uma alteração, fiz um put aqui, coloquei um novo objeto no cluster. Na hora que entrou esse cara aqui, eu vou fazer a distribuição para no máximo 2 nós. Depende da estratégia que você vai utilizar, você pode estar configurando isso, né? Então você vai garantir que, mesmo se esse nó caia, aquela informação em algum dos nós ela vai estar disponível. Ok? Então você pode estar utilizando esse modo, que é o modo de distribuição, com cache L1. Né? Cache L1 é um cache local, como já diz, né? Já está na própria aplicação, né, do usuário. Eu posso estar usando o cache L1, se ele não tiver aquela informação, aquele dado no meu cache L1, ele vai buscar no data grid, né? Então, imagina a seguinte situação, né? Você está num cache de distribuição, você está com o modo de distribuição. Eu estou indo num servidor, no nó, que aquele nó não tem aquele objeto. Então, ele toda hora tem que ir lá remotamente, pegar aquele objeto e alterar. Se eu estou num processamento em batch, por exemplo, onde eu tenho que fazer muitas alterações naquele objeto, né? Então, ele faria várias chamadas remotas. Então, o L1 cache, ele garante que, em vez de eu fazer, para cada alteração, eu ir remotamente buscar meu objeto, ele vai fazer como se fosse um acesso local. Okay? Isso aí garante também, aumenta bastante a performance, né? Então, ao detectar dessa situação que eu falei, o Infinispan,
que eu estou tendo muitas chamadas remotas, o InfiniSpan vai disponibilizar o objeto, né, por um período de tempo aí que você vai determinar. E daí depois ele expira, acabou aquele objeto. Okay? Então é bem interessante também. Só que você tem que habilitar isso na configuração. Okay? Você tem que falar, ó, utilizar o L1 Cache, que é uma tagzinha lá no XML. Ok? Já está acabando já, pessoal. Falar só alguns patterns. Como que você poderia estar utilizando objetos, data grids. Okay? Bom, o InfiniSpan, eu posso estar utilizando ele também como um cache de segundo nível para o Hibernate, por exemplo. Para o meu ORM. Okay? Fica muito fácil configurar também. Ele é muito bom, só que daí tem um cuidado, né? Ele tem essa o trade-off, que é a desvantagem que você não está utilizando o data grid. Ele está sendo utilizado como um cache de segundo nível, para o seu Hibernate, por exemplo. Né? E você tem que tomar cuidado da maneira como você configura ele, porque não pode. Qual que é o objetivo do cache de segundo nível? É que você não fique fazendo chamadas remotas. Né? Então, imagine, para cada alteração que você faz, aquele objeto que está no contexto transacional, ele está replicando esse objeto. Então, tenham cuidado como vocês configurem isso também. Um outro padrão de acesso também ao cache é o cache aside. Esse cache aside é o padrão aí, é o formato mais comum de cache, que todo mundo já, acredito, todo desenvolvedor do Java já deve ter, em algum momento, tentado fazer o seu cache. Né? Que, na verdade, posso pegar um mapzinho simples, ok? Então, minha aplicação, eu sempre faço o primeiro acesso no map, a informação não está no meu map, eu vou lá no banco de dados, onde que está a informação, pego a informação e guardo no meu map. E a segunda vez que eu vou lá, já está lá aquela informação. Então, esse é um modelo aí clássico, né, tradicional. Eu teria um modelo também, que é Read, Write, True, que seria escrita síncrona. Né? O InfiniSpan é mais ou menos isso. Eu tenho aqui a área de memória, né, do meu grid, onde estão aquelas informações, e ele tem um cache loader. Né? Então, toda a informação de escrita e leitura, né, que eu fizer no cache, ele, de maneira assíncrona, ele vai atualizar ali o meu data store. Né? Então, eu poderia ter ali, no caso aqui, o banco de dados, ele serviria como um backup. Né? Por exemplo, caiu um nó, eu subi aquele nó, aquela informação, se caíram todos os nós do meu grid, a informação está salva no banco de dados. Nesse caso, vejam que o banco de dados ele está sendo uma opção mais como backup dos meus dados que estão na memória. Okay? Porque todo o acesso ele é feito no cache. Okay? Um outro padrão é o write behind, que ele é escrita por trás. Na verdade, ele está fazendo isso de maneira assíncrona, que é a melhor maneira que eu acho também. Você vai escrevendo ali no seu cache, né, na sua instância, ali no grid, e ali, de maneira assíncrona, por trás, o cache loader está replicando, está salvando esses dados ali, está serializando esses dados ali para um banco de dados. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, era isso aqui que eu tinha para mostrar. Desculpa se eu falei muito. Muito obrigado aí. Qualquer coisa, estou disponível para a gente conversar.